E aí, galerinha que eu mais gosto? Tudo tranquilo? Só o Todd? Pessoal, vamos fazer o seguinte para essa videoaula dessa semana. Assim que começaram essas paralisações de aulas aí, enfim, a quarentena, né, por assim dizer, a gente estava acabando de tratar desse assunto sobre os movimentos da Terra. E a gente não teve a oportunidade de parar depois e revisar, corrigir atividades, perguntar, enfim, essa coisa toda. Por conta disso, o que eu vou fazer? Como a gente está muito avançado no conteúdo, está entrando lá para a aula que era para ser em junho, a gente vai então voltar e falar um pouquinho mais sobre isso aqui, aprofundando um pouquinho mais a temática. Eu acho que para vocês vai ser muito útil isso, porque vocês vão a partir daí ter um embasamento maior sobre o assunto, tá certo? Vamos tratar então dos movimentos da Terra e de algumas perspectivas em função disso também, enfim, falar um pouco mais da Terra, do planeta Terra e as suas chamadas esferas, biosfera, hidrosfera, litosfera, atmosfera, enfim, e o aproveitamento disso para o ser humano. Beleza? Começando então com movimentos da Terra. A grande pergunta é: como é que surgiu a Terra? Aí existe uma teoria que foi feita a algumas mãos, né, por algumas pessoas, que é a teoria do Big Bang, que não vai falar como surgiu a Terra, mas ela se propõe a tentar explicar como surgiu o universo, né? Essa teoria do Big Bang, embora ela seja falha, falta alguma coisinha para completar ela partiu, a expressão Big Bang pela primeira vez partiu de um físico inglês chamado Fred Hoyle, eu não sei como é essa pronúncia, mas enfim, Fred Hoyle, né? Esse maluco aqui, ele sugeriu que houvesse, que teria havido uma grande explosão inicial que deu origem ao universo e a Terra veio por consequência da formação do universo. Mas tudo assim, muito básico, né? No início do século XX, o astrônomo estadunidense Edwin Hubble, aquele do telescópio espacial, ele começou a observar o afastamento entre as galáxias. Um astrônomo também dos Estados Unidos chamado Milton Romanson formulou uma equação para calcular a velocidade desse afastamento. Aí foi como eu disse para vocês na sala de aula. Se as galáxias estão se afastando a tal velocidade, e se eu fizer um revés nisso para que elas se aproximem a tal velocidade, elas vão se encontrar todas num ponto em comum. Enfim, a partir desse ponto em comum é que sugere-se que houve uma grande explosão e essa explosão fez com que esses corpos celestes e o universo se expandisse como está se expandindo hoje. Imagine um rojão que é solto numa festa de São João. Sobe aquele foco de luminosidade e lá no céu ele explode. Aí fragmentos de luz se espalham em várias direções. Essa seria a lógica, a analogia. Ok? Mas quem realmente embasou a teoria, aprofundou nela, foi esse maluco aqui da foto, um belga cosmólogo chamado Georges Lemaitre, que ele considerou que esse afastamento, a partir do ano de 1927, ele considerou que esse afastamento serviria então para dar embasamento, até onde dá para dar embasamento à teoria do Big Bang. E aí também levou em consideração a teoria da relatividade do Einstein, as equações de Friedman, enfim. O fato é que essa teoria ela tem um problema. O que tinha antes dessa explosão? Então, assim, aí é um limite que a ciência não consegue chegar ainda, tá? Mais ou menos, aí é a teoria do Georges Lemaitre, do belga. Ele diz o seguinte: há mais ou menos 13,8 bilhões de anos aconteceu o Big Bang. Lembra que calculou-se a velocidade do afastamento das galáxias e eu disse que houve uma volta atrás disso para chegar num ponto de explosão? Então calculou-se que isso foi há 13,8 bilhões de anos atrás. Nos primeiros segundos após o Big Bang surgiram as partículas subatômicas, aí vai evoluindo. 380 mil anos depois, elétrons e núcleos se combinaram em átomos, o universo vai expandindo e vai resfriando, porque aqui era muito calor. 300 mil milhões de anos depois,
iniciou-se a formação de galáxias e estrelas, 9 bilhões de anos depois formou-se o sistema solar. E a teoria mais aceita, embora todo mundo saiba que ela não é a certa, mas é a mais aceita, porque é o melhor que se tem, é de que a Terra tenha aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Essa idade da Terra foi medida com base nas rochas mais antigas que aqui são encontradas, e a rocha mais antiga encontrada foi um corpo espacial que caiu aqui, em forma de meteorito, né, quando chega aqui. E se esse meteorito de 4,6 bilhões de anos caiu na superfície da Terra, é porque já tinha Terra para ele cair. Consequentemente, a Terra tem essa idade no mínimo. Por quê? Porque a gente também sabe que, de acordo com a teoria do planetesimal, a Terra foi criada a partir de agregação de partículas de poeira cósmica. E aí a Terra cresceu de dentro para fora, ou seja, do núcleo para a superfície. E esse meteorito caiu na superfície. Consequentemente, se eu quero saber qual é a idade da Terra de fato, eu tenho que ir lá no núcleo, coisa que o homem não tem condição de ir hoje, em razão de 3 fatores: do calor, da pressão e da dureza. Não tem como chegar no núcleo para saber. Ok? Alguns dados da Terra. A Terra é classificada como um planeta sólido de pequena dimensão. Uma volta na Terra pela linha do Equador dá mais ou menos 40.076 quilômetros. Quer dizer, a Terra é um planetinha, né? Sólido porque a superfície é rochosa. É o terceiro país do Sistema Solar, a partir do Sol, e é considerado um planeta interno. Lembra do minha avó tem muita joia Souza no pé? Minha Mercúrio, vó Vênus, tem Terra, Sol Saturno. Usa Urano no Netuno, pé Plutão. Plutão saiu, logo o macete mudou. Minha avó tem muita joia, só usa nua. Os 4 primeiros planetas são chamados de planetas internos, tá? Os outros são planetas externos, gasosos e tal. Do ponto de vista físico, a Terra possui 4 camadas: a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. Olha para cá, aqui eu tenho as camadas do ponto de vista físico, começando pela litosfera. Essa litosfera ela é composta pela crosta e pelo manto superior, certo? Aí vem a mesosfera. A mesosfera está ali na metade do caminho, por assim dizer. Ali pertinho da litosfera tem a astenosfera. Basicamente é daqui que sai o magma, que entra a erupção no vulcão aqui da superfície. Você vai descendo, tem a endosfera. A endosfera ela vai ser composta pelo núcleo interno e externo. Ok? Essa é a teoria que vai dividir a Terra em camadas de acordo com a questão física. Galera, ninguém nunca penetrou na Terra, não tem como ir lá. Já falei para vocês, dureza, pressão e calor. Mas essa é a tese, tá? Aí tem algumas descontinuidades aí e tal, que no esquema não aparecem as descontinuidades, que seria a transição entre uma camada e outra. Do ponto de vista químico, a Terra possui 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta. Esse aqui é o que vocês aprendem lá na aulinha de ciências. O núcleo ele é subdividido em núcleo interno e externo. O manto ele é subdividido em manto superior e manto inferior. Então também tem subdivisão do manto. E a crosta ela é dividida em crosta continental, e crosta oceânica, certo? A crosta oceânica ela é mais densa, a crosta continental é menos densa. A oceânica é mais densa porque além da crosta tem todo o peso que existe por cima ali, compactando a crosta que está debaixo do mar. Esse peso é água, né? Desculpa ter dispersado aqui um pouquinho. O barulho aqui em volta me deu uma distraída. Enfim, galera, com relação a essas descontinuidades entre o manto e a crosta,
existe uma descontinuidade chamada descontinuidade de Mohorovicic, que seria mais ou menos aqui, ó, entre a astenosfera e a litosfera. Aí, se eu pegar lá embaixo, entre o manto inferior e o núcleo, aqui, existe uma descontinuidade chamada descontinuidade de Gutenberg. Tá? E lá embaixo, essa zona de transição aqui, que é entre o núcleo externo e o interno, tem a descontinuidade de Lehmann. Enfim, só porque eu citei, né? Toquei no assunto, estou comentando sobre isso. Mas aí, continuando, na Terra estão presentes a litosfera, que é a camada rochosa, a biosfera, que é o conjunto da vida, a atmosfera, que é a camada gasosa, e a hidrosfera, que é o conjunto das águas. Aí vamos lá. Quando eu olho para esse perfil de um fragmento de uma placa tectônica, eu consigo perceber algumas situações que me dão embasamento para análise. Por exemplo, a placa oceânica, que é mais pesada, ela tende a descer quando existe um choque convergente com a placa continental, que tende a subir. Essa subida forma a cordilheira. Essa descida forma a chamada fossa abissal, uma grande depressão no fundo do mar. Lembrando que o fundo do mar tem relevo, ok? O encontro de placas tectônicas cria a brecha para que o magma lá da astenosfera saia e forme os vulcões. A litosfera é toda a parte rochosa e o que resulta dessa rocha, como por exemplo o solo, né, que é fragmento de rocha, que existe no planeta. Por isso, fala-se que a litosfera é a parte mais externa da Terra. É uma camada rochosa que varia de espessura nas regiões montanhosas e nas grandes profundidades marítimas. Claro, no fundo do mar, essa litosfera é mais fina, menos espessa. Nas áreas rochosas, essa litosfera é mais espessa, certo? Aí, assim, existe uma variação quanto à espessura da crosta da litosfera, mas a maioria fala que está entre 5 e 75 quilômetros de espessura. 75 quilômetros, claro, na área mais rochosa, 5 nas profundidades do mar, enfim. A litosfera é utilizada para mineração, extrai esse minério aqui. Para a agricultura, a gente planta no solo, que é fragmento da rocha. Na consolidação da estrutura predial, a gente constrói casas aqui, e o homem das cavernas também vivia nas cavernas na litosfera, na crosta. Na construção de estradas, entre outros aproveitamentos que existem na litosfera. Ok? Depois da litosfera, vamos abordar a biosfera. A biosfera é conhecida como o conjunto da vida, camada que envolve a vida. Mas entenda, galera, também compõe a biosfera os ecossistemas onde essa vida está inserida. Então, olha só. A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas no nosso planeta. Geralmente esse termo relaciona-se com os seres vivos, entretanto, o termo também pode ser ampliado e usado para falar dos ambientes onde esses seres vivos atuam. Mesmo porque, galera, se não tiver vida, por exemplo, vegetal, dificilmente a vida animal vai sobreviver, né? Os seres humanos fazem parte da biosfera e usam seus recursos para a alimentação, a gente come animal e planta, tração, por exemplo, cavalo, boi, que puxa, boi puxa arado, cavalo puxa carroça, por exemplo, adubação, sobretudo da decomposição desses animais, dessas plantas ou da fezes deles, enfim, entre outros tipos de aproveitamentos que o ser humano faz dessa biosfera. Tá certo? Aí vem a hidrosfera. A hidrosfera é o conjunto formado pelas águas que existem no planeta. A hidrosfera é a camada da superfície terrestre composta de água. Aí, galera, é bom entender que essa água pode ser o vapor de água na atmosfera, pode ser a geleira, pode ser água em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Aqui uma distribuição que é mais ou menos assim, ó, 97,5% de toda a água da Terra é salgada, está nos oceanos. Aí sobra 2,5% de água doce.
a gente tem que entender que a grande maioria da água doce está nas calotas polares. Olha só, o Canadá é o país que mais tem água doce no mundo, não é o Brasil. Só que aí tem um detalhe, e eu gosto, é do detalhe. A água doce canadense basicamente é congelada, certo? Não é potável, disponível superficialmente, acessivelmente para o ser humano. 0,04% é vapor de água, está na atmosfera. O subsolo tem 22,4%. E apenas, de acordo com o esquema aqui, 0,36% é a água que está presente em rio, em pântano, em lago. Ou seja, é a água com a qual o homem tem contato direto. E galera, sabendo que 7 bilhões e meio de pessoas, um pouquinho mais que isso, tem acesso direto, de forma potável, natural, com apenas 0,36% da água existente, se a gente pensar que o homem chega a poluir mais da metade disso, dá para entender por que tem lugar que já se travam guerras por causa de água, né? Como, por exemplo, pelos rios Tigres e Eufrates envolvendo Síria, Turquia e Iraque. Como, por exemplo, lá na questão de Israel-Palestina, onde eles lutam pelo Rio Jordão. Enfim, água potável é uma coisa escassa. Aí alguém fala assim, a água vai acabar. É impossível a água acabar, tá? Mesmo porque se a água do mundo evaporar, vai ter uma chuva que vai recompor tudo isso. O que provavelmente vai acabar se o homem não cuidar é a água potável. Tudo bem? A hidrosfera é de suma importância para a sociedade. O homem usa para consumo, para abastecimento, em atividades como transporte, hidroeletricidade, irrigação, turismo, entre outros, pesca, né? Enfim. Esse é o uso da hidrosfera. E para encerrar, vamos falar da atmosfera, que é uma dessas esferas que também constam na superfície da Terra. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, tá? Não é momento de falar de camadas da atmosfera, mas só para adiantar, tem a estratosfera, que é a camada com a qual nós temos contato. Essa estratosfera é a camada onde acontecem os fenômenos meteorológicos, chuva, vento, furacão, enfim. Geralmente é onde os aviões atuam. Aí subindo, a gente sai... eu falei estratosfera, não, pessoal. Troposfera, tá? Estratosfera está acima disso. Então volta aí, ó. É a troposfera, que é a camada com a qual nós temos contato, que acontecem os fenômenos meteorológicos, ok? A partir da troposfera tem a estratosfera, mais ou menos ali entre 15 e 20 quilômetros. Na estratosfera está a camada de ozônio, por exemplo, que nos protege dos raios ultravioletas, né? Aí você vai subindo, você chega na mesosfera, médio, metade, que seria a metade entre aqui e lá na exosfera, que é a camada mais externa. Só que entre as duas tem a termosfera, que é a camada, por exemplo, onde a gente vê a aurora boreal, tem ali a ionosfera, onde circulam ondas de rádio, enfim, essa coisa toda aí, tá? Essa atmosfera, ela exerce algumas funções interessantíssimas para a humanidade. Além de auxiliar na manutenção da vida, porque é nela que acontece o efeito estufa, aí eu falo de uma primeira função, que é a função de conservação de temperatura. Sem a atmosfera, os dias seriam muito quentes, as noites muito frias. O deserto do Saara é assim, né? Aí tenta imaginar o tanto de vida que existe por lá em função disso. Além disso, os gases que estão na atmosfera, eles são de suma importância para nós, sobretudo o oxigênio, que é o gás que a gente respira. Esses gases não se dissipam porque a gravidade segura eles por aqui. Aí vem a segunda importância, eu falei quando eu citei a estratosfera, que é a camada de ozônio. Ela filtra os raios ultravioletas do Sol. E a terceira grande importância é a proteção contra corpos celestes. O corpo celeste cai aqui e começa a entrar em atrito com as moléculas de gás e ele vai desgastando. Então um meteoro entra aqui, ele vai chegar na Terra como um meteorito, se ele chegar, se ele não ficar no espaço. Toda vez que você vê uma estrela cadente, é um corpo celeste desgastando devido ao atrito com a atmosfera, tá? Além disso tudo, a atmosfera fornece o vento, que refresca, que move barco à vela, mas que também gera energia eólica. O oxigênio que respiramos, dá uma respirada gostosa aí. Olha tanto que é bom, ó. Tava precisando respirar, hein? Tô falando rapidamente, tô esquecendo de respirar. A aerovia, bom, existem veículos que só funcionam na atmosfera, né?
para transporte, entre outros aproveitamentos. Tá certo? Galera, a intenção foi dar uma aprofundada no que o próprio livro propõe. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Nosso vídeo está chegando a 20 minutos. Vamos encerrá-lo o mais rápido possível para não ficar muito pesado o arquivo e depois eu ter dificuldade com o carregamento dele. Vamos lá. O planeta tem sua forma constantemente modificada por agentes endógenos e agentes exógenos. Lembra que endo é dentro, exo é fora. Agentes que agem dentro da Terra são chamados também de internos. São aqueles que modificam o relevo de dentro para fora. Tectonismo, abalo sísmico, vulcanismo. Os exógenos ou externos são aqueles que modificam o relevo de fora para dentro, da atmosfera para a superfície, não de fora para dentro, de cima para baixo, né? Nesse caso aqui, o vento, o gelo, animais, plantas, aqui eu estou falando das intempéries, né? Aquilo que causa erosão, por exemplo, erosão provocada pelo vento, eólica, pelos rios, fluvial, flu é chuva, pela chuva pluvial, pelos seres vivos, bom, no caso ser humano antrópica, né? Pelo gelo glacial, pelo mar marítimo, enfim, a erosão também modifica o relevo. Assim como o tectonismo faz surgir uma montanha, e é interno, a chuva faz essa montanha deslizar e desgasta ela, e é externo. Então, no exemplo que eu dei, o tectonismo ou o vulcanismo é um agente endógeno ou interno, a chuva ou o vento é um agente exógeno ou externo. Ok? Vamos parar por aqui então. Grande abraço para todos. Qualquer dúvida a gente fala na aula, que vai ser essa mesma aula mesmo. Essa mesma aula mesmo que foi o pleonasmo, né? Essa mesma aula que eu estou dando aqui agora. Tudo bem? Grande abraço para todos, até a próxima e viva o Vasco!